Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite, boa noite. Vamos lá para a nossa correção da provinha CEPERJ, para que a gente consiga observar aí como é que fomos nessa prova. Boa noite, Renato, tudo bem? Vamos aí. Se vocês pegaram já a prova, então aproveita, já vai selecionando aí. Quem não pegou ainda, pode baixar no link da bio. Aproveita, clica no aviãozinho e manda pro pessoal. Galera lá do grupo da mentoria, coloca lá na mentoria que a live começou. A gente começou com um pouquinho de atraso hoje, mas a gente já começou. Então avisa lá, por favor, a galera da mentoria que tá aqui me perguntando se vai rolar live ou não, tá? Mas então faz esse favorzão pra mim aí, por favor. Cuidado, Luiz, cuidado, tá? Cuidado, dirige e vai estudando, mas vai com cuidado, meu filho. Boa noite, Cris, boa noite, galera. Boa noite, Sheila, boa noite, Miguel Martins, boa noite, Silvana. Boa noite para vocês, pessoal. Por favor, Paulinha, avisa sim. E vocês aproveitem para compartilhar essa live com todas aquelas pessoas que vão fazer concurso ou às vezes só querem mesmo aproveitar ali para poder pegar conhecimento, aprender um pouquinho mais. Então aproveita, compartilha essa live, clica lá no aviãozinho, manda para aquele seu amigo, manda para aquela sua amiga que está precisando olhar, ver, estudar português e perceber que não é uma coisa impossível. Não vou dizer que é fácil, porque a gente sabe que não é fácil assim, mas também não é impossível que a gente consiga aí alguns bons gabaritos, né, em língua portuguesa, né? Então vamos parar com isso, vamos fazer, não, dá pra fazer, dá, a gente consegue, tá? Existem bancas que gabaritar não é uma coisa tão impossível. Eu entendo que existem outras que, de fato, o trabalho fica um pouquinho árduo, né? Bom, para quem já está com material, pode pegar o material para a gente começar a discussão um pouquinho da CEPERJ. Para quem não está com material, aproveita, vai lá, clica, pega o material, baixa o material. Ah, Nívia, mas eu não fiz, não tem problema não. Aproveita para pegar as orientações, aproveita para poder ver isso tudo, porque é sempre bom a gente, né, a gente olhar, a gente ver como é que a questão foi elaborada, como é que a gente resolve a questão, ainda que nós não tenhamos feito propriamente aquela questão. Para quem está com material, você observou que CEPERJ não saiu do normal, tá? Ela continuou trazendo texto grande, esse texto foi imenso, a gente está vendo aí. O texto foi um texto bem grande, tá? Foi um texto sobre escrever, né? Só que essa provinha, ela é uma provinha de nível superior, tá? Ela é uma provinha de nível superior e você viu que houve uma pequena mudança na prova da CEPERJ, que foi o quantitativo de questões, tá? Na provinha que você fez agora, que a gente vai resolver na live de agora, nós tivemos apenas 5 questões de língua portuguesa para resolver. Apenas 5, tá? Não tivemos muitas questões, só 5. E aí muita gente virou para mim e falou assim, mas Nívia, só 5 questões? Você cortou o material? Como é que ficou? Não, gente, não cortei não. A banca CEPERJ, para esse concurso em específico, ela só colocou 5 questões apenas. E tá tudo bem. Já dá para a gente ter uma ideia do que é CEPERJ na nossa vida. Então, para você que nunca fez prova CEPERJ e vai fazer prova CEPERJ agora, eu já te digo que você vai encontrar um texto desse tamanho que tá aí para você. É um texto grande, gente. Não é um texto curto, não. É um texto bem grande, tá? E aí você já sabe, como é de saber, que CEPERJ gosta de uma coisa mais semântica, né? Figura de linguagem, interpretação, compreensão, tudo que envolve essa parte mais semântica, essa parte mais assim, para pensar sobre o texto, para concluir a respeito do texto. Então nós temos esse viés que é a prova da CEPERJ, tá? Diferente de algumas outras bancas,
Quem fez a prova de bombeiro, que a prova foi da FUNRIO, por exemplo, a FUNRIO trouxe exatamente 20 questões só gramática, gente. Só gramática. Foram 20 questões, pá, 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 pá. Só gramática na cara dos concurseiros e das concurseiras, né? CEPERJ não vai fazer isso com você, tá? CEPERJ não vai fazer isso com você. CEPERJ vai trazer esse texto maior, esse cansaço, porque a gente também sabe, gente, o texto ele vai ter o objetivo de cansar você. Para quem é meu aluno, sabe que eu sempre bato nessa mesma tecla. Ah, Nívia, por que tem de ter tantos textos? Porque eu preciso cansar você, bebê. É uma das nossas estratégias para que você já não consiga chegar tão bem ao final da prova. Claro, é isso que a gente faz. Afinal de contas, você não vai ter só língua portuguesa para fazer. Você tem outras provas ali dentro, às vezes você faz prova de direito, raciocínio lógico, informática, e todas elas vão trazer o quê? Textos. É, isso aí. Então, prepare-se porque você vai ter um nível de leitura bem alto nas suas provas elaboradas pela Banca CEPERJ, tá? Para quem está chegando agora, meu boa noite, tá? Meu boa noite, meu boa noite. Vamos resolver a prova CEPERJ. Para quem não pegou ainda, clica no link que está na bio e busca a prova lá. Aproveita e clica no aviãozinho, manda para o amigo, manda para a amiga, para ela e ele também poderem assistir a essa live e ficarem por dentro de língua portuguesa, beleza? Então, vamos lá, eu vou ler o texto com vocês, é um texto grande, então não tem problema, eu vou ler com vocês e nós vamos começar a discutir as questões, tá? O texto é Escrever, do Joaquim Freire. Boa noite, tudo bom? O texto é Escrever, do Joaquim Ferreira dos Santos. Começa assim. A estudante perguntou como era essa coisa de escrever. Eu fiz o gênero fofo. Moleza, disse. Primeiro, evite coloquialismos de fofo e moleza. Passe longe das gírias, ainda não dicionarizadas, e de tudo que soe mais falado do que escrito. Isto aqui não é rádio FM. De vez em quando, para não acharem que você mora trancado com o Domingos Pascoal Segala ou outro gramático de chicote, aplique uma gíria, como se fosse um piparote de leve no cangote do texto, mas em geral, evite. Fuja dessas rimas bobinhas, desses motes sonoros. O leitor pode se achar diante de um rapper frustrado e dar cambalhotas. Mas atenção, se soar muito escrito, reescreva. Quando quiser aplicar um mais, tome fôlego. Ligue para o 0800 do Instituto Fernando Pessoa. Peça autorização ao bispo de plantão e, por favor, volte atrás. É um cacuete facilitador. Dele deve ter vindo a expressão cheio de mas, ou seja, uma pessoa cheia de não é bem assim, uma chata que usa o truque de afirmar e depois, como se fosse estilo, obtemperar. Não tergiverse, não diga palavras complicadas, não escreva nas entrelinhas, seja, acima de tudo, afirmativo, reto no assunto. Sempre cabe uma linha a menos no texto. É o efeito Rexona, aplicado na axila gramatical. Evite metáforas complicadas. Passe por cima de expressões como em geral, como está no primeiro parágrafo, pois elas têm a mesma função de paralelepípedo dos parênteses dos travessões. Chute para fora da página tudo mais que faça as pessoas tropeçarem na leitura ou darem aquela ré em busca do verdadeiro sentido da frase que passou. Deixe tudo em pratos limpos, sem tamanho lugar comum. Ouça a voz do flanelinha semântico gritando a chave para o bom texto. Deixa solto! É mais ou menos por aí. Eu disse para a menina que me perguntou como é essa coisa de escrever. Para sinalizar o trânsito das ideias, use apenas o ponto e vírgula, nunca juntos. Faça com que o primeiro chegue logo e a outra apareça o mínimo possível. Vista Hemingway, só frases curtas. Ouça João Cabral, nada de perfumar as rosas com adjetivos. Fala aí, Vanessa, tudo bem? Mergulhe Rubem Braga, palavras, de preferência até 3 sílabas, pormenorizada. Vista de cima é um palavrão absurdo, dispense, sem pormenores. O texto deve correr sem obstáculos, interjeições, 2 pontos, reticências e sinais que só confundem os passageiros que quer chegar ao ponto final. Cuidado com o que quer da frase anterior,
pois da plateia um gaiato pode ecoar um querequequé e estará coberto de razão. A propósito, eu disse para a menina, perca a razão quando lhe aparecer um clichê desse pela frente. Você já se livrou do mais, agora vai cuidar do quê? E em breve ficará livre de tentação de sofisticar o texto com uma expressão estrangeira. É out. Escreva em português. Aproveite e diga ao diagramador para colocar o título da matéria na horizontal e não de cabeça para baixo, como está na moda, como se estivesse em um jornal japonês. Pode-se escrever baixinho, como faz o Veríssimo, que ouve muito Mário Reis para chegar àquela perfeição de texto de câmara. Outra opção é desabafar pelos 5.000 alto-falantes o que vai na pena da alma, como faz o Chico Sá, que aprendeu a escrever com Valdir Soriano. Escreva com a sonoridade que lhe aprouver, nunca com cacófatos. Assim, ou verbos que façam o leitor perguntar para o vizinho do lado que maluquice é essa de aprouver. Fuja da voz passiva, da forma negativa, do gerundismo e principalmente da voz dos outros. Se falo fino, se falo grosso, ninguém tem nada a ver com isso. De vez em quando, abra um parágrafo para o leitor respirar. Alguns deles têm a mania de pegar o bonde no meio do caminho e com mais 2 parágrafos abertos, mais possibilidade de ele embarcar na viagem que o texto oferece. Escrever é dar carona. Eu disse isso e outro tanto do mesmo para a menina. Jamais afirmei, jamais expliquei, jamais contei ou usei qualquer outro verbo de carregação da frase que não fosse o dizer. Evitei também qualquer advérbio em seguida, como enfaticamente, seriamente, bem-humoradamente. Antes do ponto final, eu disse para a menina que tantas regras e outras a serem ditas num próximo encontro serviam apenas de lençol. Elas forram o texto, deixam limpo e dão conforto. Escrever é desarrumar a cama. Esse texto foi adaptado por Augusto Nunes na revista Veja do dia 31 de julho de 2020. Essa prova Se Perde é uma prova de 2021, tá? E como vocês puderam ver, o texto ele não é um texto chato. Eu não posso fazer uma grande interpretação dele aqui, porque nós temos questões pontuais e eu não quero respondê-las como spoiler para vocês. Mas se vocês observarem, o nosso querido Joaquim Ferreira dos Santos, ele faz um texto maravilhoso. Porque quando você pergunta o que é escrever, você não espera que as pessoas te deem a resposta que ele deu. Olha, não use tal palavra dessa forma, mas aí ele usa daquela forma para te mostrar que você não deve usar. Então ele vai trazer um texto do que o que é escrever e na verdade dentro da tessitura textual ele vai te mostrando que você não pode colocar palavras tão difíceis como tessitura textual. Por que você não fala logo escrever um texto? Então ele, ao mesmo tempo que ele faz esse texto, ele também vai criticar alguns pontos de vista. Ele traz, por exemplo, a questão dos gramáticos, ele traz o Segala, ele vai falar do Fernando Pessoa, que não é gramático, mas é um grande poeta, foi um grande poeta. Ele vai falar de um cantor que nós tivemos aqui no Brasil, Valdir Soriano, que cantava Eu Não Sou Cachorro Não, né? Grande clássico para algumas pessoas. Ele vai trazer algumas outras pessoas e ele vai jogar com isso, mostrando, olha, não pode fazer isso porque essa é determinada época, olha, não faça isso porque isso é uma determinada época. Então ele faz todo esse texto para dizer, olha, a menina me perguntou o que escrever e no final, escrever é um desarrumar de cama. Não é para você colocar um lençol ali e ficar retinho, forradinho. Escrever é desarrumar-se, porque você precisa desconstruir essa situação. Então eu achei esse texto muito legal, eu achei esse texto, ele é grande, mas eu acho que o tom leve dele faz com que a gente leia rápido e que a gente entenda de uma maneira que não dificulta a nossa interpretação. Então eu acho que por isso que essas perguntas, né, essas questões de língua portuguesa da Se Perde foram questões mais tranquilas, foram questões mais leves, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto antes, eu acho que vocês sentiram a mesma situação
Não foi aquele texto chato, aquele texto maçante, que você vai e volta algumas vezes para tentar entender o que está escrito naquele parágrafo. Foi um texto mais livre, né? Como quem diz que para escrever não existe um padrão definido. Porque eu acho engraçado a ideia dessa formalidade, né? Porque assim, Renato, uma das grandes coisas que as pessoas falam, né? E eu vejo isso muito em sala de aula, principalmente quando eu dou aula de redação, é que os alunos eles têm uma ideia de que para você escrever, né, você tem que colocar palavras difíceis, você tem que fazer construções difíceis, né? Você tem que fazer uma coisa assim, você tem que mostrar mais a questão do ego do que necessariamente a escrita. Então, eu acho legal ele falar desse desarrumar de cama, porque você não espera um texto direto e reto, que ele fala, o texto tem que ser direto. Você não espera um texto direto e reto. Muitas vezes nós nos deparamos, né? Galera que faz língua portuguesa, prova de língua portuguesa aí nesses concursos, às vezes a gente se depara com os textos que são muito entruncados. Ele usa, por exemplo, a palavra tergiversar para falar que você não pode usar palavras como tergiversar, né? E aí a gente esquece, né, que, por exemplo, um dos princípios básicos do Manual de Redação de Língua Portuguesa é justamente a clareza, né? Que vai me trazer também a questão da objetividade. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia, o Renato, porque não ter essa formalidade, não ter essa rigidez, né? Como você mesmo fala, esse padrão definido, é esse desarrumar de cama. Eu acho isso muito bacana, né? Eu acho bem legal. E sim, Keila, eu concordo com você. Ele é um texto grande, mas ele não é um texto cansativo. Ele não é um texto cansativo exatamente porque o autor faz com que ele seja bem mais leve, né? Vai colocando coisas para você, vai te mostrando aspectos na escrita textual que devem ser colocados, que não devem ser feitos, e isso é muito bacana, entendeu? Isso é muito legal, eu gosto muito dessa ideia. Eu confesso para você que eu gostei muito desse texto quando eu li. Eu falei, gente, interessantíssimo. Diferente de alguns outros textos que nós temos por aí, né? Que vamos combinar que nós precisamos ler com o dicionário ao lado, porque às vezes fica difícil. E antes que vocês me perguntem, não posso falar de tergiversar. Por quê? Porque é uma questão da nossa prova. Então, quando chegarmos a ela, aí sim eu vou conseguir falar, beleza? Então, esse foi o texto do Joaquim Ferreira dos Santos, constituinte dessa prova. Assusta num primeiro momento pelo tamanho, mas depois nós conseguimos ver que é um texto bem mais leve, tá? A prova foi só com 5 questões, então vamos à primeira questão. Eu já gostaria que vocês colocassem o gabarito nos comentários para ver se vocês conseguiram responder, né? E para ver se você conseguiu acertar. Espero que todo mundo gabarite, hein? Vamos lá, então sobe o gabarito da número 1 para mim, sobe qual foi a alternativa que você marcou, enquanto eu aproveito para fazer a leitura da questão. No texto, Joaquim Ferreira dos Santos apresenta algumas orientações sobre como escrever. A partir da leitura do texto, afirma-se que o autor defende. Bom, gente, olha só, vamos começar a nossa análise tranquilamente. Calma, falta menos do que faltava. Foi muito interessante o seu nome, mas tudo bem, vamos lá. Gente, olha só. Começando logo com uma questão da nossa clássica compreensão textual. Por quê? Quando a gente pega aqui e fala que afirma-se que o autor defende, quem defende não somos nós, é o autor. Então eu preciso observar esse texto pensando assim, o que o Joaquim quer? Por que o Joaquim escreveu dessa forma? Então eu preciso observar o que ele quis, qual é a defesa dele. Então eu não posso colocar na questão de número 1 a minha opinião, porque é o autor quem defende. Então, como uma questão de compreensão textual, eu preciso voltar ao meu texto para poder chegar lá e marcar, né? E observar o que o Joaquim defende. E aí nós podemos perceber tranquilamente que ele diz o seguinte: bom, afirma-se que o autor defende.
o olhar minimalista sobre o texto, com o objetivo de promover a compreensão da mensagem com foco no leitor e no perfil que ele apresenta. O impacto da escrita como forma de se perceber o estilo do autor, de modo a dar ao texto clareza com detalhamentos que auxiliem a leitura. Noção de que o texto precisa ser prolixo, com marcas discursivas definidas, para que o leitor compreenda a mensagem. Ideia de uma escrita objetiva, com clareza, sem entraves, que possam comprometer ou impedir o entendimento do texto. Bom, nós acabamos de falar sobre o texto e nós acabamos de observar que tudo o que o Joaquim diz é: não use palavras polidas demais, não use muitos detalhamentos, porque isso vai deixar a leitura muito chata, né? Muito sem objetivo, sem vontade de ler. Não use dessa forma, fuja do mais e tudo mais. Então, quando ele fala isso para nós, quando ele traz essa ideia para nós, eu só posso ter a letra D de dado como certa, gente. Porque ele fala, seja objetivo, seja direto. Então, quando você volta ao texto, o próprio autor diz, olha, vai lá, seja objetivo. Quanto mais objetividade, melhor para nós. Isso vai funcionar bem mais. Então, a gente já tem essa ideia, tá? Na letra A fala que o olhar minimalista, não, a gente não tem que ter esse olhar minimalista com o objetivo de promover a compreensão da mensagem com foco. Não, nada disso. Ele fala só para você ser objetivo. Olha, escreve de forma objetiva, sem rodeios. Sem o famoso encheção de linguiça que a gente está tão acostumado, né? Impacto da escrita como forma de perceber o estilo, nada disso, tá? Noção de que o texto precisa ter marcas discursivas definidas. Ele fala que é um desarrumar de cama, então como é que esse negócio vai ser definido? Não pode. E nada de prolixidade, gente. Tempo é tudo. Ideia de uma escrita objetiva, com clareza, sem entraves, que possam comprometer ou impedir o entendimento textual. Foi isso tudo que ele quis dizer e foi isso tudo que nós, inclusive, discutimos aqui, tá? A gente discutiu dessa forma aqui tranquilamente, tá? Então, a gente tem toda essa daí. Parabéns para quem marcou a letra D de dado, né? Porque ela, de fato, é o nosso gabarito. Vamos para o número 2. Aproveita, coloca aqui nos comentários o seu gabarito da número 2. Vamos ver se você acertou a número 2. 2. O texto traz em sua estrutura, várias metáforas. O fragmento em que se percebe um exemplo de metáfora está em. Onde é que a gente tem a questão da metáfora? Sim, Renato, é bem interessante, porque na letra B ele fala dessa questão dessa vaidade, né, desse egocentrismo e tudo mais. É bem interessante mesmo. Eu também pensei nisso nesse ponto do texto. O que vocês marcaram na número 2? O que a gente pode ter de metáfora ali? Temos a letra A. Temos a letra A. Quem dá mais, quem dá mais? Nós temos lá. Escrever é um desarrumar a cama. Fuja da voz passiva, da forma negativa. É um que-quer-é-quer e estará coberto de razão. Passe longe das gírias ainda não dicionarizadas. Gente, você deve lembrar, né, que a metáfora ela é uma figura de linguagem que pressupõe uma comparação implícita. Ou seja, nós não temos um conectivo comparativo escrito. Nós não temos um comparativo como o como, o tal qual, o igual a, o semelhante a. Então, a metáfora é uma comparação implícita. Né? Esse elemento comparativo ele fica no meio do meu texto. Eu consigo perceber que há uma comparação, mas eu não tenho um conectivo comparativo escrito. Então, quando eu olho para o número 2, que me pergunta onde está a metáfora, eu só consigo ter uma metáfora na letra A, porque ele vira e fala, escrever é desarrumar a cama. Então, o meu elemento comparativo fica implícito ali. É como se eu dissesse para você, olha, escrever é como desarrumar a cama. Então, esse meu elemento comparativo ele está dentro ali, implícito, para mostrar essa ideia. E outra coisa, gente,
Toda vez que vamos comparar, nós precisamos de 2 ou mais elementos. Então, ali, para efeitos, para que você possa ter completa ciência do que nós temos escrever e nós temos o que? Desarrumar a cama. Então, automaticamente, nós temos o que? Nós temos 2 elementos que também vão servir como base para a nossa comparação. Então, escrever é desarrumar a cama. Essa é a nossa metáfora ali, tá? Número 3, aproveita aí e coloca a resposta da número 3, né? Aproveita e coloca a resposta da número 3 para mim, A, B, C ou D. Número 3 é o seguinte: não tergiverse, não diga palavras complicadas, não escreva nas entrelinhas. O verbo sublinhado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por qual alternativa, gente? Qual alternativa nós temos aí na número 3? A, B, C, D ou E? Fala pra mim. E aí? Nós temos letra A, nós temos letra C, nós temos letra D. Que legal, hein? Ô, povo, gostei disso aí. Vamos lá. Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Letra D, letra D. Letra D. Letra D. Vamos lá. Então ele fala assim, ó, não tergiverse, não diga palavras complicadas, não escreva nas entrelinhas. Eu posso substituir o verbo tergiversar, né, por qual palavra sem prejuízo de sentido? Argumentar. Mas como é que eu posso mandar você não argumentar num texto? Fala pra mim. Como é que eu faço para você falar um texto, mas você não argumentar? Difícil. Tergiversar não é argumentar. Não explique, não critique, não, gente. Não escape, tá? Não fuja, né, dessas situações. Porque se você abrir o seu computador, o seu telefone, se você pegar o seu dicionário e você for procurar o que é tergiversar, você vai ver que a concepção do tergiversar é, na verdade, usar de evasões, né? Ser evasivo demais num texto, né? Dessa forma, é exatamente isso, Renato. Não saia do contexto, não escape desse contexto, não seja evasivo, não procure fazer rodeios, né? Não encha a linguiça, coisas desse tipo. Então, quando a gente pensa na ideia do tergiversar, a gente fala exatamente do escapar. Não escape, não faça rodeios, não fuja desse contexto que nós estamos escrevendo, tá? Então, era uma palavra que poderia ser um pouco mais complicada, mas, por exemplo, a Cris falou, olha, Lívia, eu marquei a letra D por dedução. E não tá errada não, gente. Ainda que você não soubesse o que é tergiversar, você poderia observar que argumentar, explicar e criticar, então você não pode fazer um texto argumentativo, você não pode fazer um texto crítico, você não pode fazer um texto expositivo? Pode. Então, quando ele fala não tergiverse, não há qualquer possibilidade de relação com a letra A, com a letra B e com a letra C, exatamente por esses pontos. Então, a única possibilidade que nós temos ali é, de fato, a letra D. Não saia do nosso contexto, não encha a linguiça, não faça rodeios. É isso que ele fala para você quando você for escrever um texto. Perfeito. Letra D de dado é o nosso gabarito na número 3. Aproveita e coloca aí o gabarito da número 4 pra gente. Vamos lá. Nos fragmentos a seguir, há correspondência entre a conjunção e o seu respectivo valor semântico. Em qual alternativa? Aí nós temos lá. Se falo fino, se falo grosso, ninguém tem nada com isso. Valor semântico de concessão. Perca a razão quando lhe aparecer um clichê desses pela frente. Valor semântico de tempo. Aproveite e diga ao diagramador para colocar o título da matéria na horizontal. Valor semântico de finalidade. Passe por cima de expressões como em geral, como está no primeiro parágrafo. Valor semântico de proporção. Ora pipoca, gente, vamos lá.
O como não consegue expressar proporção de forma alguma na letra D. Onde está a minha ideia de proporção ali? Quanto mais uma coisa, mais outra, quanto mais uma coisa, menos outra, ou a proporção que, ou a medida que, nós não temos valor de proporção para esse como. Esse como está no primeiro parágrafo, ele é uma conformidade. Nós podemos trocá-lo pelo conforme. Conforme está no primeiro parágrafo. Então, não há relação desse como com a ideia de proporção, né? Vamos combinar. Letra C, já que a gente está de baixo para cima, o E. Aproveite e diga. Esse E com valor de finalidade? Será? Não, né, gente? Esse E aqui, ele está com valor de quê? Ele está com valor de adição. Aproveite e diga ao diagramador. Então, o que eu estou fazendo na letra C? Eu estou adicionando uma informação e diga ao diagramador a oração aproveite, tá? Então, eu tenho duas orações ali sendo ligadas por qual conectivo? Pelo conectivo, exatamente, Renato, de adição. Então, nós temos um aditivo ali e não finalidade. Não há finalidade, não há relação de finalidade na letra C. Vamos para a letra B, que foi o gabarito marcado pela maioria aí que fez a provinha CEPERJ. Perca a razão quando lhe aparecer um clichê desses pela frente. Valor semântico de tempo. Gente, a letra B é o nosso gabarito. Esse quando ele realmente tem a ideia de tempo, ou seja, você vai perder a razão assim que aparecer um clichê pela frente. Quando aparecer um clichê pela frente. Então, nós temos ali a semântica de tempo sendo colocada na letra B. É por isso que, sim, a letra B vai ser o nosso gabarito de forma bem tranquila. A letra A fala que o nosso se falo fino, se falo grosso, ninguém tem nada com isso, é um valor de concessão. Gente, concessão é uma oposição, normalmente marcada pelo embora, pelo ainda que, pelo mesmo que. Esse conectivo que está na letra A, ele não é concessivo, ele é o quê? Condicional. Então, na letra A, eu não tenho um valor de concessão, eu tenho um valor de condição. Se eu falo fino, se eu falo grosso, ninguém tem nada com isso, tá? Então, nós temos essa relação semântica de condição na letra A, na número 4. Então, para número 4, o nosso gabarito de fato é a nossa letra B de bola. Perfeito? Então, vamos encerrar essa provinha CEPERJ com a número 5. Aproveita, coloca no comentário aí a sua resposta para número 5, que diz o seguinte: no 12º parágrafo do texto, o autor faz uma observação sobre estrangeirismos na escrita. Nesse contexto, Joaquim Ferreira dos Santos utilizou para construir a crítica um recurso linguístico denominado o quê? Ironia, hipérbato, aliteração ou uma metonímia? Qual foi o recurso de linguagem, ou seja, qual foi a linguagem, a figura de linguagem utilizada pelo autor do texto para falar sobre os estrangeirismos na nossa escrita? Porque ele vira para a gente e fala o seguinte, vamos lá, deixe-me catar aqui onde está a parte em que ele fala: você já se livrou do mais, agora você vai cuidar do que e em breve ficará livre da tentação de sofisticar o texto com uma expressão estrangeira. É out. Escreve em português. Então, quando ele fala isso, qual é a figura de linguagem que, de fato, o Joaquim traz para o texto? Gente, vamos relembrar a metonímia. A metonímia nada mais é do que você substituir, tá? Você substituir o autor pela obra, a marca pelo produto, né? Eu sempre discuto isso muito com os alunos nas aulas teóricas, quando eu falo, olha, quando você fala assim, eu comprei Nescau, na verdade você comprou chocolatado em pó, mas a marca é Nescau. Você pode ter outras marcas, como Toddy, Nesquik, Xaropinho, Muque, todas as outras marcas. Então a gente tem essa situação. Você também pode substituir
a parte pelo todo, né? Quando Drummond fala lá, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Na verdade, as pessoas não estão esquartejadas, né? Pelo amor de Deus. Elas estão ali representadas pela parte da perna. Então, ele fala das pernas para falar que são pessoas, tá? Exatamente, a gente tem a parte pelo todo. Nós podemos ter também o autor pela obra. Quando você fala, nossa, eu li uma Clarice perfeita, eu li um Machado de Assis perfeito. Você não leu a Clarice, você não leu o Machado de Assis. O que que você leu? Uma obra desses autores, né? Então a gente tem todas essas possibilidades ali com uma ideia da nossa metonímia. Perfeito, Renato. A ideia da cabeça de gado também, a parte pelo todo, né? A literação. A literação nada mais é do que a repetição dos nossos sons consonantais. Sabe aquele trava-língua que as crianças viram para você e falam assim, tia, fala aí, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É muito difícil para mim. É esse trava-língua, quando você repete o mesmo som, esperando parada pregada na pedra do porto. Ou o tradicional, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, nós temos ali essa aliteração, tá? O hipérbato também é chamado de inversão de ordem sintática. É quando você inverte a ordem, que é a ordem direta da língua portuguesa. Qual é a ordem direta da língua portuguesa? Começar pelo sujeito, passar pelo verbo e ter, né, a questão dos complementos ou dos adjuntos. Então, quando nós invertemos essa ordem, nós temos um hipérbato ou uma inversão. Um grande exemplo de hipérbato que nós temos é o nosso próprio hino nacional. O nosso próprio hino nacional, ele é todo invertido, essa ordem sintática, inclusive para dar mais sonoridade, né, para ele ficar mais bonito, tá? Ele é um maravilhoso exemplo de hipérbato. E a ironia é o nosso gabarito. Por quê, gente? A ironia consiste em você dizer o contrário daquilo que você quer dizer. E você sabe, eu sei, todos nós sabemos, o brasileiro ele nasce com 2 questões bem básicas no DNA. Quais são essas 2 questões? A primeira de todas é a ironia. Brasileiro que é brasileiro é irônico, meu bem. Nasce, tá aqui, ó, tá no sangue. E a segunda questão é a música evidências, né? Porque você não sabe como você aprende a evidências, você não sabe como que ela entrou na sua vida, mas você sabe que quando toca evidências, todo mundo canta. Tem até meme para isso, né? Então a gente não sabe de onde veio, mas a gente sabe que a gente sabe. É incrível isso, né? Eu mesma às vezes paro e falo assim, gente, onde que eu aprendi esse negócio se eu não ouço Chitãozinho Chororó? Estava eu num show da Ana Carolina há alguns anos e de repente começa a tocar evidências e eu cantei a música inteira. Eu falei, meu Deus, como que eu sei esse negócio? De onde que vem? Qual é a programação mental que fizeram comigo aqui? No karaokê, sempre, nem minha cunhada que não tá aqui para poder falar. Minha cunhada adora um karaokê, gente. Adora. De vez em quando ela canta umas músicas da Alcione. Beijo, Ana! Ela canta umas músicas da Alcione que ela tem até segunda voz. Ela consegue fazer as amigas ali, né? Que na verdade ela nem conhece, mas as pessoas sempre há alguém que levanta e fala, posso ser a segunda voz? E elas dividem o microfone para cantar Alcione. Imagina na hora de cantar evidências. Por quê? Porque quando canta evidências, quando você começa, quando digo que não quero mais você, acabou, todo mundo para e vira. E aí pode ser quem for no karaokê. E aí, galera, vamos lá. E nessa loucura, acabou. E aí vai todo mundo. Então bota a mãozinha pra cima. Tem gente que se identifica com a música, chora, né? Porque a música tem esse poder. Então tem gente que chora. Tem gente que lembra do ex que não é ex. Tem gente que lembra do crush, né? Então, existem muitas coisas. A questão é, a gente não sabe como a gente sabe a música Evidências, mas a gente sabe. É só você observar ao seu redor. Todo mundo canta, né? Recentemente, até Maria Bethânia gravou a música Evidências. Olha o poder dessa música na vida do brasileiro. Então, o brasileiro que é brasileiro vai saber o que é ironia, vai conseguir identificar uma ironia tranquilamente. Então, o que nós temos ali, quando ele fala
Não use estrangeirismos. Isso é out. É uma ironia, porque ele vai fazer assim, não pode usar estrangeirismo, hein? Ai, ai, ai. Isso é out. Então ele usa um estrangeirismo para mostrar que não se deve usar estrangeirismo. Eu não podia dizer no início, porque eu falei, senão eu vou dar o gabarito, vai que alguém não tenha feito essa provinha, mas o texto ele é muito trabalhado na ironia e na metáfora, né? São duas marcas que você consegue perceber muito bem ali no seu texto. Ele trabalha com essa ironia, ele trabalha com esse tom metafórico para mostrar para você o que é essa ideia de escrever, tá? Como eu disse no início, essa prova Camila, é bom revisar porque assim, são coisas que para quem faz prova especificamente da CEPERJ, né, cai, né, vai vir assim de uma forma bem legal, bem marcante no texto. Você tem lá de uma forma bem tranquila vindo nesse texto, nos textos no geral dessa prova. Como eu falei para vocês, ela é uma prova mais semântica. Ela trabalhou com conceitos de significação de palavras, né, sinônimo, lá no tergiversar. Ela trabalhou com questão de compreensão textual, trabalhou com figura de linguagem e valor semântico de conectivo. E aí eu vou te dizer uma coisa bem séria. Se você não é uma pessoa que se sinta segura, né, uma pessoa que se sinta seguro com relação ao valor semântico dos conectivos, eu falo para que você comece a estudar esse tópico. Por quê? Porque é um tópico muito cobrado por qualquer banca também, né? Você pode perceber que a gente sempre pede valor semântico de conectivo nas provas de concurso. Ou valor semântico, ou para que você insira um conectivo, para que você troque o conectivo. Então, questão de conectivo sempre cairá na tua prova. CEPERJ não vai ser diferente, galera. Não vai. Vai cair da mesma forma. E se vocês também estavam presentes no início da live, vocês observaram quando eu falei, olha, é uma prova de nível superior. Pois é, eu sei que você deve ter pensado que essa era uma prova de nível médio, mas não, galera, não era. É uma prova de nível superior. Então, para quem tem medo de CEPERJ, né, fala assim, ai meu Deus, e agora? Como é que fica? Como é que eu vou fazer? Gente, é muito tranquilinha, tá? É uma prova que não demanda tantos problemas como, por exemplo, uma FGV da vida, né? Porque a FGV é a FGV. Então, ela é uma prova bem mais tranquila, bem mais leve, né? Nas questões gramaticais, pelo menos em língua portuguesa. Eu não tenho como fazer um grande aprofundamento dela para as outras áreas do conhecimento, tá? Não sei como é a cobrança em direito, não sei como é a cobrança em informática, raciocínio lógico, isso aí eu realmente não posso dar conta. Mas em língua portuguesa, ela não é uma prova que vai te trazer grandes problemas, como você pode ver, tá? Pelo que eu percebi aqui nos comentários, muita gente gabaritou e eu fico muito feliz aí por esses gabaritos que nós tivemos aqui. Parabéns às pessoas que gabaritaram, né? Gente, a FGV, ela adota uma coisa assim, a FGV, ela olha pra você, o Renato, ela faz assim, ó, acho que eu vou ferrar você hoje, hein? Acho que eu vou ferrar você. Como disse uma aluna minha, FGV é ferrando geral com vontade, né? Ela fala, vou ferrar você nessa questão aqui, tá muito fácil essa prova, vou sacudir isso aqui. E aí ela vai lá e sacode o coreto, né? E aí quando você olha, você fala assim, ai gente, fiz tudo da FGV lindamente, lindamente. Quando sai o gabarito, você fala, como assim, senhor? FGV. A FGV, uma palavra no enunciado é capaz de modificar completamente a sua resposta. Na sutileza que ela vai trabalhar ali. A FGV, ela é bem sutil em algumas coisas que ela quer, tá? A minha aluna fez essa ideia de que a FGV é ferrando geral com vontade, né? Por isso que ela é hoje a banca mais difícil que a gente tem. Todo mundo sai da prova dizendo pra mim, não, pô, a prova de português da FGV
Professora, gabaritei, certeza. Aí sai o gabarito do professor. Pô, aí, de 20 eu tirei 9. Aí eu falo, mas cadê o gabarito, gente? Pô, professora, pô, não foi. Não tem como, gente. A prova da FGV é difícil, tá? A FGV é muito tensa. Não tô dizendo pra vocês que é impossível, não é. Eu já tive alunos que tiraram 25, 26 questões de 30 da FGV, concurso recente agora da Polícia Civil, né? Estavam lá embaixo e falavam, não vou conseguir, e saiu o gabarito, tiraram 24, 23, 22 questões de 30. Tive uma aluna que da prova de auxiliar, das 20 questões ela conseguiu acertar 18. Então, assim, são coisas que são coisas que são bem assim, depende do seu também nível de conhecimento da banca. Por isso que eu sempre falo, é importantíssimo que você conheça a banca do seu concurso, tá? Para que você consiga ter essa proximidade, para que você consiga observar quais são as nuances, o que ela pode trazer ali de implícito que você ainda não está preparada, que você ainda não está preparado para isso, né? Concordo, Kelly, a Selecom ela é bem boazinha, né? Por quê? Porque ela vai jogar para você disputar no título. Gabarita todo mundo aí, passa todo mundo. Passa todo mundo, deixa eles brigarem no título. Deixa eu brigar no título, quero ver quem vai brigar. Manda botar título, bota título aí para poder saber quem vai ficar com essa porcaria dessa vaga. E aí, pronto. Aí você fala, gabaritei. Ué, como assim vocês também gabaritaram? Como assim vocês estão gabaritando tudo também? Que isso, gente? Que a gente vai disputar no título. E aí você vai disputar no título. É assim, gente. Selecom é assim. Mas Selecom também é bipolar, né? Porque de vez em quando Selecom traz mais interpretação, de vez em quando Selecom traz mais gramática. É uma coisa assim também, bem bipolar que ela é. Você não vai ver essa bipolaridade na CPERJ e nem... por exemplo, como a gente já viu aqui na FGV, a linha é bem rígida, né? A linha é bem aquilo ali e pronto e acabou. Quem vai fazer IAN também, a gente já viu prova da IAN aqui. A IAN é a mesma coisa, tá? Ela não vai ter essa situação de, não, hoje eu vou fazer uma prova mais gramatical, com vontade. Não, hoje eu vou fazer uma prova mais semântica, encher o saco de gramática. Não. Ela tem um padrão e ela vai seguir esse padrão, tá? Então, assim, vai fazer concurso, conheça a sua banca. Faça-se, como a gente fala, né? Perca esse tempo conhecendo a banca, para que você saiba o que fazer, beleza? Então, a gente tem todas essas situações aqui. Então, gente, como vocês puderam ver, essa foi uma provinha tranquila que a gente fez. Nada de muito difícil, nada de, meu Deus do céu, nada de muita dificuldade, nada de muita situação extrema, e era uma prova de nível superior, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que se cobra mais, porque quando você tem uma prova que só tem 5 ou 4 questões ou 6 questões, eles costumam cobrar de fato aquilo ali que é importantíssimo para eles, tá? E uma professora de português vai pesar na sintaxe? Kelly, é normal que nas provas de português as bancas pesem na sintaxe para professores de português, tá? Eu tenho 2 avisos para vocês, na verdade. Primeiro, semana que vem, na segunda-feira que vem, nós temos de novo live Segundou com português, tá? Só que dessa vez nós vamos corrigir uma prova da PR4 para quem vai fazer o FRJ. Então, se você vai fazer o FRJ, se você conhece alguém que vai fazer o FRJ, aproveita e já fala, segunda-feira a Nívia vai corrigir 10 questões da PR4, tá? Então, eu vou trazer 10 questões da prova da PR4 e vou corrigir aqui. Vou fazer o mesmo esquema com vocês, vou liberar as 10 questões antes, esperar que vocês façam essas 10 questões, né? E venho para correção. Outra coisa, o aulão de interpretação e compreensão textual, gente, vai acontecer sexta-feira agora, e a gente está com poucas vagas. Então, se você está interessado nesse aulão, eu falo para você clicar no link que está na bio, se inscrever no aulão, tá? Vai acontecer de 9 ao meio-dia, são 3 horinhas de aula, teoria e exercício. Eu vou trazer questões de interpretação de todas as bancas, porque como eu sempre falo, interpretação e compreensão nunca são demais.
E quanto mais você faz exercícios dessas matérias, mais você tem como base. Então, clica no link da bio, tá? Tá lá, vai te direcionar direto para a página do aulão e tudo mais. Anne, todo mundo tá me perguntando se eu vou fazer live de redação. Vou sim, tá? A gente vai fazer uma live para falar de redação, para comentar de redação. Para a galera que tá me perguntando sobre aula de redação, sobre teoria de redação, eu tenho um curso que também está sendo vendido. É só ir lá no link da bio, ou qualquer coisa me pede no inbox. O curso está totalmente gravado, a teoria está totalmente lá, inclusive há vídeos de como se corrige a redação. Eu corrijo redações nesse curso que já está ali, então você pode adquirir o curso tranquilamente, porque às vezes as pessoas me pedem, falam assim, Nívia, e um curso de redação? Eu já tenho esse curso feito também, tá? Toda a teoria destrinchada ali para você, exemplos de redação, exemplos de correção, tudo ali disponibilizado para você. Se você se interessar, clica no link também, ou então procura pelo privado aqui no inbox que eu mando para você de forma bem tranquila, tá? Agora, a live de redação a gente vai ter sim, tá? Sim, Camila, o aulão de redação está disponível sim, é só clicar no link da bio, tá? É um preço bem simbólico para tudo que você vai ganhar. E aí, Cris, tudo bom? É um preço bem simbólico para tudo que você vai ter acesso, todas as dúvidas, é ao vivo, então não vai ser gravado, vai ser ao vivo. Eu vou estar lá, vou tirar todas as suas dúvidas, vou fazer questões com você, vou te mostrar como é que as bancas cobram, enfim, eu vou pegar na sua mão e falar, olha, faz assim, criança. E na hora da prova vai ser super bom, vai ser super tranquilo para você, tá? Então, Anne, depois que a gente passar dessa fase de correção de provas das bancas, a gente vai começar também a falar um pouquinho mais de redação. A gente vai falar um pouquinho mais de como a gente monta. Por quê? A ideia é falar da PR4 na próxima segunda, na outra segunda falar da prova do Pedro II, porque eu sei que a prova do Pedro II também é perto da prova da UFRJ, então a gente tem um tempo aí relativo para mostrar como é o perfil da prova do Pedro II, inclusive na outra, daqui a 3 semanas, ver a questão de uma live de como pode ser feita uma redação do Pedro II. Então, a gente tem um cronogramazinho aí para seguir. Everton, eu estava falando aqui que a gente está com um aulão de língua portuguesa para sexta-feira agora, de 9 ao meio-dia. A gente está com poucas vagas, então quem está interessado, quem está interessada, clica no link da bio, ou se você souber de alguém que está precisando muito de aula de interpretação, de compreensão textual, manda esse link para a pessoa, fala, olha só, aqui ó, minha professora vai dar aula agora. Gente, é no feriado, então assim, não tem essa de, mas não sei, é no feriado, galera. Sexta-feira, de 9 ao meio-dia, a gente vai fazer questão sim, muita gente tem me perguntado, vamos ter questões sim, das nossas principais bancas, para que vocês tenham esse olhar, né, bem apurado com relação a essas bancas. E também porque nós temos aí alguns concursos um atrás do outro, né? Nós temos a questão de Nilópolis, nós temos a UFRJ, nós temos o Pedro II, né? Daqui a pouco INSS, então vamos que vamos, porque tá lá. Então, se você está interessado, se você está interessado, clica no link da bio e faz a sua compra lá e a gente vai se ver, para quem comprar o curso, a gente vai se ver na sexta-feira e fazer passar por toda essa parte de interpretação e compreensão textual, beleza? Gente, então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos corrigir uma prova da PR4 da UFRJ, tá? Então, compartilha com seu amigo, compartilha com a sua amiga, já deixa agendado aí que semana que vem nós vamos falar da PR4, beleza? Gente, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, corrigir uma prova com vocês, mas acabou. Que pena. Sim, vem pra live sim na próxima vez, o Camila, e vem pro aulão também, porque vai ser importante para todo mundo. Interpretação e compreensão de texto caem em todos os nossos concursos, beleza? Gente, uma boa noite para vocês, um bom feriado e até o nosso próximo encontro.
Para quem vai estar na sexta-feira, até sexta-feira, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E quem não estudou conexão lá, conjunção, valor semântico de conjunção, Cris, aproveita para estudar. Aproveita para pegar lá e já fazer essa situação aí. Obrigada, Renato. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tamo junto, Kelly. Tchau. Beijo, beijo, beijo.